Em verdade, vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva. Porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus do que lhes sobeja. Mas esta da sua pobreza deitou todo o sustento que tinha. O óbolo da viúva. Palestra com Helena Loubach. Bom dia, meus amigos. Vamos fazer a abertura do nosso domingo não tão ensolarado, né? Mas mesmo assim vocês estão aqui, fico muito feliz. Hoje a gente vai fazer a leitura de preparo de ambiente pelo livro Caminho, Verdade e Vida, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A coroa. Quase incrível o grau de invigilância da maioria dos discípulos do Evangelho. Na atualidade, ansiosos pela coroa dos triunfos mundanos. Desde longo tempo, as igrejas do cristianismo deturpado se comprazem nos grandes espetáculos, através de enormes demonstrações de forças de política. E forçoso é reconhecer que grande número das agremiações espirituais cristãs, ainda não tão recentes no mundo, tendem às mesmas inclinações. Individualmente, os prosélitos pretendem um bem-estar. A caminho sem obstáculo, as considerações honrosas do mundo, o respeito de todos, o fiel reconhecimento dos elevados princípios que esposaram na vida, por parte dos estranhos. Quando essa bagagem de facilidades não os bafeja no serviço edificante, sentem-se perseguidos, contrariados, desditosos. Mas e o Cristo? Não bastaria o quadro da coroa de espinhos para atenuar-nos a inquietação? Naturalmente que o Mestre trazia consigo a coroa da vida. Entretanto, não quis perder a oportunidade de revelar que a coroa da terra ainda é de espinhos, de sofrimento e trabalho incessante, para que os desejem escalar a montanha da ressurreição divina. Ao tempo em que o Senhor inaugurou a boa nova entre os homens, os romanos coroavam-se de rosas, mas legando-nos a sublime lição, Jesus dava-nos a entender que seus discípulos fiéis deveriam contar com os distintos de outra natureza. Hoje é o dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. A gente vai começar com uma oração. Eu vou ter que ler, gente, porque eu não sei essa oração decorada, tá? Querida Mãe Nossa Senhora Aparecida, vós que nos amais e nos guiais todos os dias, vós que sois a mais bela das mães, a quem eu amo com todo meu coração, eu vos peço mais uma vez que me ajudeis a alcançar essa graça. Por mais dura que ela seja, sei que vós me atendereis e me acompanhareis sempre, até a hora de minha morte. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Hoje a gente tem aqui uma convidada, Helena Loubach. Ela vai falar sobre o tema Óbolo da Viúva. Eu estou curiosa, Helena. Essa nossa amiga veio do Fraternal. Helena, seja bem-vinda. Bom dia a todos. É uma alegria estarmos aqui nessa manhã, em que não está sol lá fora, mas com certeza está aquecido aqui dentro, né, nos nossos corações, porque vamos conversar sobre Jesus, sobre o seu evangelho, que nos aquece, que nos enriquece e que também nos traz bastante responsabilidade. Uma vez que o conhecemos, nós somos constrangidos a segui-lo nas suas mensagens, no seu ensinamento. Quando nos falam que Jesus é esse modelo e guia, é justamente por conta disso. O modelo é aquele no qual nos inspiramos, né? E o guia é o que dá o roteiro, dá o caminho, que foi justamente isso que Jesus deixou para nós, né? Quando fez o seu encontro aqui no planeta Terra, para nos deixar esse modelo, esse guia, esse caminho a seguir. E ele nos fala de maneira assim, bastante... O que vem à mente agora é falar poética. Poderemos até usar essa expressão, né? Ele fala de maneira bem poética de como devemos seguir esse caminho. Que não é, ele entende que não é uma tarefa de hoje para amanhã. Não é a partir do momento em que a gente conhece o mestre que a gente já tem condições de segui-lo. Mas ele nos dá uma escada ascensional, ele nos dá o roteiro, a dica, a caminhada. Tem uma música que fala que é caminhando que se faz o caminho. E a busca do nosso autoencontro com o mestre, a busca de estarmos imersos nesse reino de Deus que existe em nós, é através da mensagem do mestre, através da boa nova e das bem-aventuranças, porque através da bem-aventurança ele nos dá justamente esse caminho, esse roteiro, porque não basta apenas estarmos no conhecimento, precisamos refletir e entender o que aquela mensagem quer falar para cada um de nós. Porque o mestre fala conosco a todos os momentos, mas a mensagem é para mim, é para Helena, não é para ninguém mais. E quando cada um entra em contato com a mensagem é para nós. Então, quando ele começa dizendo que precisamos adquirir primeiro a humildade, é esse reconhecimento de que da nossa pequenez, o reconhecimento que materialmente a gente está aqui vivendo essa experiência terrena, mas que não é só isso, não é só isso, não pode ser isso só, apenas. Para que tanta luta, tantas vicissitudes, tanto sofrimento? Se ao sair daqui tudo se encerra, tudo acaba, não existe nada, não pode, não é? Não pode ser só isso. Então, a humildade é esse reconhecimento que estamos numa cadeia, estamos numa rede, numa teia amorosa. E que muitas vezes precisamos ser humildes para reconhecermos que não somos só isso, que não somos só nós para dar conta de nós mesmos. Nós temos o Pai que nos ama infinitamente. Então, a humildade, quando ele recorre à humildade, é para nos falar isso. Fique atento, fique firme, fique forte, confiante. E aprenda comigo que sou manso e pacífico. E que estou aqui para te ajudar a caminhar. Quando ele nos fala, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados,
que eu vos aliviarei, pois comigo meu fardo é leve, meu jugo é suave. Caminhando com Jesus, o fardo se torna leve. Essa é a humildade. Quando ele fala na sequência da mansitude, é que precisamos ser mansos. Mansos uns com os outros, mansos no enfrentamento das nossas dificuldades, mansos nos desafios que estão para vir. Mas essa mansuetude nós temos que construir em nós, para nos relacionarmos com o outro. Porque o grande desafio da vida é esse. É o relacionamento, é a convivência. Não é? Conviver com os diferentes. Conviver com quem fala a nossa língua, está tudo bem. Mas conviver com a diferença, respeitar o outro, entender que o outro está no momento dele, assim como nós estamos no nosso momento. E queremos ser respeitados. Em tese, isso é tudo lindo, não é mesmo? A gente poderia passar o resto da tarde aqui falando sobre isso. Em tese, isso é lindo, mas na prática, quando a gente encontra alguém que pensa diferente, quando encontra alguém que nos pontua alguma atitude nossa que a gente não quer encarar ainda, como que é difícil isso, né? Na sequência, ele vai falar sobre aqueles que choram, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Eu entendo essa bem-aventurança como o reconhecimento da nossa filiação divina. Né? Quando a gente abraça a mãe, muitas vezes a gente se torna mãe dos nossos pais, né? Mãe da nossa mãe, mãe do nosso pai. Quando nós nos abraçamos e recebemos o colo de mãe, a nossa irmã hoje falou de Maria, né? Quando nós nos abraçamos e recebemos o colo de mãe, nós somos consolados. E mesmo que nossa dor não seja ali solucionada, mas nós nos planificamos no colo da mãe. Né? Ele depois, na sequência, fala da misericórdia. Não sei se a sequência mesmo é essa, mas a gente vai refletindo. A misericórdia, ela é um acordo nosso, né? Um acordo que Jesus faz conosco, né? Porque quando ele nos fala do perdão, ele nos ensina primeiramente que perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Nós ainda estamos muito aquém disso, né? Queremos o perdão, mas somos muito tiranos em dar o nosso perdão. Reconhecemos o cisco no olho do nosso irmão, mas temos muita dificuldade de ver a trave no nosso. Né? E aí, quando ele no final da bem-aventuranças, até então ele vem nos falando sobre os caminhos, né? Porque só podemos estar num degrau acima quando a gente conquista o primeiro degrau. Mas no final ele nos dá realmente os símbolos da paternidade, que são bem colocados ali na parábola do filho pródigo. Quando o filho retorna para casa, ele recebe de volta a túnica, o anel e as sandálias, representando a filiação. Então, no final, ele nos convida a sermos pacificadores. Então, nesse caminho, em algum momento, ele vai nos dizer, bem-aventurado os que são pacificadores. Porque quando a gente adquire essas virtudes, quando a gente se comunga com o Pai, quando a gente consegue deixar florescer o reino de Deus que existe em cada um de nós, nós somos convidados ao trabalho com o Pai, a sermos pacificadores, a semear a paz, a construir a paz, porque o mundo
ele não conseguirá ascender se não houver o bem dentro de cada um de nós. Né? Por que estamos ainda no mundo de provas e expiações? Porque o mal ainda impera em nós. E o mundo, a proposta da regeneração é que possamos aí trabalhar muito mais o bem que já existe em nós e que o nosso bem possa fazer bem aos outros também. Né? E esquecemos um pouquinho essa nossa parte tão arraigada ainda, as mazelas. Por isso que existe ainda tantas desigualdades sociais, porque nós somos desiguais. Nós somos desiguais. E a passagem do óbolo da viúva fala sobre isso. Fala sobre nosso egoísmo, fala sobre nossa... quando nós... eu vou achar a palavra, espera aí. Porque me veio particularismo. Eu acho que particularismo até cabe, até encaixa. Porque a proposta é darmos de nós. Né? A proposta da caridade é darmos de nós. Esse óbolo da viúva fala sobre a caridade. Aí é importante a gente observar como que Kardec fazia o entrelaçamento das ideias, porque, vejam, aqui, esse item, ele está no capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Então, ele está falando de caridade, ele está falando de caridade sem ostentação, e ele está falando de uma caridade que não é material. Quando Kardec agrupa as falas de Jesus nesse capítulo, ele está trazendo para nós essa questão da caridade, mas não uma caridade material. Mas é uma caridade que é o que sai de nós. É aquelas construções da bem-aventurança que já estão solidificadas em nós. Porque a gente só dá aquilo que existe em nós. Por isso, quando ele fala da verdadeira pureza e diz que não é o que sai da boca que macula o homem, mas é o que entra, ao contrário, não é o que entra pela boca que macula o homem, mas é o que sai, porque o que sai de nós é a expressão do que nós somos. Não é verdade? E isso é em qualquer momento. É claro que quando a gente fica no modo de combate, sai mais fortemente o que nós somos. Mas em todos os momentos. Não tem aquelas pessoas que a gente sente uma energia tão boa que a gente quer ficar perto, e tem aquelas pessoas que a gente olha assim e fala assim, não, agora não. É justamente o que sai de nós. O que sai de nós é o que nós somos, em essência. Né? E assim, e é uma reflexão que não é para deprimir ninguém, é só para a gente se situar. Se nós temos todo o nosso passado de reencarnações, e se nós ainda estamos no mundo de provas e expiações, é sinal que a gente ainda não é boa coisa. Não é? A gente ainda tem mais sentimentos negativos que positivos. Então, o que sai da gente ainda é uma energia que não está evangelizada, né? Que não está em comunhão com a proposta de Jesus. Então, quando ele fala que não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, ele está dizendo que fazer uma caridade sem ofender o outro, sem constranger quem recebe, sem intimidar, sem se impor. Mas é lógico que no mundo que nós vivemos, com tamanhas desigualdades sociais, nós precisamos ainda da caridade material, né? Porque a gente tem fome.
O Brasil entrou de novo no mapa da pobreza na época da Covid. Um país com tantas terras, com tantas produções, e nós ainda temos muitas pessoas com fome na nossa cidade. Nós não precisamos nem ir longe, na nossa cidade. Então, a caridade, ela tem que ser feita com fraternidade. Com fraternidade. Nesse capítulo, Kardec traz o exemplo da senhora que fazia caridade com a sua filha. Ela é uma senhora de alta sociedade e quando ela fazia roupinhas e mantimentos e levava para famílias de uma área carente da cidade. E ela procurava vestir-se com mais simplicidade, ela procurava ir com um carro mais simples, justamente para não constranger. Então, quando a gente faz essa caridade com fraternidade, a gente doa de nós, embora a gente esteja levando a matéria, o bem material. Como diz meu filho, até aqui tudo bem? Estamos no mesmo entendimento? E aí, falando mais um pouquinho desse capítulo, Kardec aí vai discorrer sobre fazer o bem sem ostentação, que foi o que eu falei até agora. Depois ele segue falando sobre os infortúnios ocultos, que é interessante a reflexão desses infortúnios ocultos, por quê? Cada um de nós tem dores, traumas e sofrimentos que a gente não conhece, o outro não conhece. Então, quando você tocar o coração dessa pessoa, tem até um post que roda muito na internet, né? Quando você tocar o coração dessa pessoa, que você seja respeitoso, que você seja amoroso, que você seja fraterno, porque você não sabe. E isso se refere muito à forma que nós somos tratados ou tratamos. Porque muitas vezes nós recebemos uma resposta mal direcionada, agressiva, e nos magoamos e eliminamos aquela pessoa. Mas, na verdade, você não sabe o que motivou aquilo. Você não sabe os infortúnios ocultos que estão por trás daquela reação. Então, mais uma vez, a caridade com fraternidade. E aqui, ele, quando fala aqui, convidar os pobres estropiados, aí ele vai contar a caridade moral e a caridade material, ele vai falar sobre essa história da senhora que levava a sua filha com ela, e o grande exemplo é isso, que ela não deixava a filha doar como se fosse da filha. Não, você tem que fazer com as suas mãos, ou seja, você tem que dar de si. Então, você não pode fazer caridade com o chapéu do outro. Você tem que construir a sua, né? O seu chapéu. E aí, vamos lá falar um pouquinho sobre o óbolo da viúva, que é o item 5, que diz assim, estando Jesus sentado defronte o gasofilácio, a observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o deitavam em abundância. Nisso veio também uma pobre mulher, que apenas deitou 2 pequenas moedas do valor de 10 centavos cada um. Chamando, então, os seus discípulos, disse-lhes, em verdade, eu vos digo, que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no gasofilácio. Por isso que todos os outros deram o que lhes abundam, ao passo que ela deu o que lhe faz falta. Deu mesmo tudo o que tinha para seu sustento. Está em Marcos, capítulo 12, versículos de 41 a 44, e também em Lucas, no capítulo 21, versículo de 1 a 4. Então, é legal a gente pensar, na época de Jesus, o templo de Jerusalém era a sede do poder político e religioso. Ali estavam os escribas, os fariseus, os doutores da lei, que interpretavam a lei mosaica e
aplicava com rigor. Muitas vezes, esses doutores, eles não cumpriam o que dizia a lei, mas eles cobravam que a população cumprisse, à risca, né? E esse templo, a sociedade judaica era uma sociedade dividida em castas, toda elitizada, toda partidinha, né? Então, esse templo, ele tinha a área, ele tinha o átrio dos gentios. E por gentios, eles consideravam todos aqueles que pensassem diferente, não só os estrangeiros. Mas aquelas 12 tribos, só 2 continuaram seguindo a linha. 10 se separaram. Essas 10 eram gentios, porque eles pensavam diferente. Eles aplicavam os ritos de maneira diferente. Eles interpretavam a lei de maneira diferente. Então, eles tinham um espaço, um átrio, que era só deles. Eles não poderiam estar comungando sua fé, como nós estamos aqui todos no mesmo salão. O átrio do lado de cá era o átrio das mulheres. Ali só podiam ficar as mulheres. E tinha o seguinte, que era dos sacerdotes, da elite, e tinha uma sala só que era considerado o encontro com Deus, o sagrado. Então, essa parábola, ela tem várias questões interessantes para a gente pensar. Primeiro, por que Jesus usa uma mulher como o personagem da história? E essa mulher não é só uma mulher. Ela é pobre e é viúva. Então, a mulher, na época de Jesus, ela não tinha representação, ela não tinha expressão. Ela era uma componente do lar, ela era responsável pela família e não tinha nenhuma representação fora daquele modelo. Se ela não era mãe, se ela não era esposa, ela não era nada. E mesmo sendo mãe e esposa, também não era nada, porque era uma sociedade machista. A sociedade ela só era estabelecida, representada e seguida para homens. Então, a mulher, sem um marido, sem um casamento, ela estava na marginalidade. E essa mulher, ela era viúva, então estava marginalizada. E não tinha filhos, mais marginalizada. Por quê? Se ela tivesse filhos, ela seria amparada pela família do marido que morreu. Porque esse filho se tornaria o herdeiro e que seguiria a tradição da família. Mas ela não tinha filhos. Ela não poderia voltar para a sua família, porque a sua família era pobre. E ela ia onerar o orçamento doméstico. E ela não era aceita pela família do marido, porque tinha rompido os vínculos. Ela era uma viúva. Então, ela estava na marginalidade. O Templo de Jerusalém tinha por ofício, por obrigação, por um dos seus compromissos, socorrer aos pobres, órfãos, às viúvas pobres, aos órfãos, aos estropiados. Então, eles faziam uma doação em dinheiro para as pessoas que estavam à margem da sociedade. E essa doação era feita justamente pelas doações que os ricos colocavam nos gasofilácios, né? E esses gasofilácios, eles ficavam na parte das mulheres. Eram 12 gasofilácios num formato de trombeta. Então, tinha a boquinha estreita e fazia aquele... E o peso da moeda fazia soar. Então, era uma ostentação, porque quanto mais moedas você colocasse, de ouro, de prata ou de bronze. Então, os sacerdotes colocavam de ouro e faziam barulho. Todos sabiam que eles estavam dando uma grande quantidade, porque pesava. Haroldo Dutra, no Novo Testamento, quando ele interpreta essa parábola, ele fala que as moedas da viúva representavam
1/8 de centavo. É interessante, porque o Haroldo ele faz uma tradução bacana, porque ele traz... porque as traduções elas vão passando de uma língua para outra e vai modificando, né? Mas o Haroldo não, ele faz a tradução do grego direto para nós. Então, ele diz, porque aqui falou que ela deu 10 centavos, 2 moedas de 10 centavos, mas o Haroldo diz que não, que a moeda que ela depositou, as 2 moedas que ela depositou, tinha o valor de 1/8 de centavo. Agora, vocês imaginam, né? Era tudo o que ela tinha. Ela não tinha terminado o mês ainda. Imagina nós, né? Nós temos nosso salário, vamos no supermercado, está tudo hoje caríssimo. A gente ainda ficou, dia 15, a gente ainda ficou, tem mais 15 dias para viver, e o dinheiro acabou. Era o caso dessa viúva. Ela deu tudo o que ela tinha, porque ela acreditava que ela ainda tinha algum dinheiro, e poderia ter pessoas que não tinham. E ela queria contribuir para que o templo pudesse ajudar outras pessoas. Na sua situação, às vezes, muito mais grave do que a dela. Né? Que é uma coisa interessante também. Quando a gente está numa dificuldade, a gente acha que a nossa é a maior de todas. E aí, nesse comentário de Kardec aqui, na sequência, ele vai dizer que o mérito está em que ela deu de si. Ela deu a sua contribuição amorosa. Ela fez a caridade com fraternidade. Aí a gente pensa, por exemplo, todas as casas espíritas trabalham com bazar. Vocês também têm bazar, não tem? Eu faço parte da Associação Espírita Fraternal. Nós temos bazar. Eu também faço parte de um projeto chamado Amigas do Berço. E também temos um bazar. E o interessante é que muitas vezes acontece na minha instituição, na associação, não sei se é que acontece. As pessoas levam sacos de roupa para doar para o bazar. E quando você abre aquele saco, a roupa está rasgada, a roupa está em péssimas condições, muitas vezes ela está mal cheirosa, suja, às vezes ela está com sangue. Não sei se acontece aqui em você, mas eu já peguei muita doação assim. E é sobre isso que Jesus está falando aqui. Então, você vai doar e você acha que a pessoa que vai receber não precisa receber uma roupa limpa, pelo menos. Pode estar faltando um botãozinho, um rasgadinho, que qualquer cirgidinho vai resolver, mas pelo menos limpa. Pelo menos limpa. É dignidade. É fraternidade. É dar de si. Quando você faz a sua limpeza no seu guarda-roupa e você retira as roupas que você não vai mais usar, você pode lavar, colocar um amaciante, um cheirinho gostoso, se passar, quem gosta de passar, eu nem ferro tenho. Não tenho ferro, não tenho tábua de passar, eu não quero roupa para passar. Mas, se eu gostasse de passar, se eu tivesse uma tábua de passar, se eu tivesse ferro, eu iria passar, eu iria dobrar, eu iria ensacar de forma amorosa e levar para a instituição. Porque essa instituição, ela vai reverter essa doação para quem precisa. É igual outra comparação, quando a gente faz a campanha do quilo para o Laje. As pessoas dão canjiquinha, fubá. Não que não seja bem-vindo. Não que essa roupa que vem suja não seja bem-vinda. Mas quando a gente doa, se a gente doar de nós, a gente vai por quê? Doar aquilo que a gente gostaria de receber. Que foi o que Jesus nos disse. Faça ao outro
exatamente aquilo e do jeito e da maneira que você gostaria de receber, ser tratado. Então, o óbolo da viúva fala isso para nós, apenas isso. Por isso, Jesus recorreu a uma mulher viúva e pobre, numa sociedade na qual ela não tinha expressão nenhuma. Mas não é porque ela não tinha voz que ela não poderia se expressar. E aí é aquilo que nos falam. Fale de Jesus por onde for, se necessário, use as palavras. E foi o que ela fez. Então, eu vou ler um pedaço aqui que eu acho interessante, e eu vou fazer a leitura, porque muitas vezes a gente se perde falando assim, como eu falei até agora. As ideias estão aqui, mas às vezes a gente nem conclui todas, e aí a gente lê para refletir legal. Então, ela diz assim, ó, a oferta da viúva nos remete à nova dimensão fraterna, de estarmos várias vezes em posição de ofertar algo a alguém, de nos doarmos de nós mesmos para o outro. A nossa oferta é na medida de que tudo que temos ou do que está nos sobrando. A nossa oferta vai naquilo que está repleto nossa despensa, o nosso guarda-roupa, a nossa sapateira, ou ela vai no sentido de que nós vamos dar o que nos falta também. Quando Jesus, também aqui no Evangelho, quando Kardec faz essa reflexão do supérfluo e do necessário, isso pega todas nós, principalmente mulheres, né? Principalmente mulheres. Porque a gente tem sapatos, inúmeros sapatos, e nós não somos uma centopeia. Nós só temos um par de pés. Não precisamos de tanto. E sapato é uma coisa que você fica um tempo sem usar, já era, ele solta, né? A menos que seja de altíssima qualidade. Eu nunca comprei um sapato de alta qualidade, então não sei se fica um tempo sem usar, se ele estraga também. Porque a gente soa nos pés, né? E aí a gente deixa o sapato um tempo sem usar, ele resseca. Que é diferente da roupa. A roupa, se a gente não engordar, a gente consegue aproveitar mais tempo, né? Então, para que a gente tem tanto? Por quê? Se nós precisamos só do necessário para viver. Que foi o pensamento dessa viúva. Ela tinha o necessário. E aquelas 2 moedas de 1/8 centavos era o supérfluo. É essa a mensagem, né? Então, quando eu falo aqui, ó, essa oferta, na medida de que é tudo que temos, se mostra como um ato de adoração a Deus. O de se importar a tal ponto de ser capaz de dar da sua pobreza para o outro, de dar de si. E é um ato de oração, de adoração a Deus, por quê? Porque a nossa vida tem que ser em adoração ao Pai. A nossa expressão na sociedade, a nossa expressão na casa espírita, a nossa expressão no mundo tem de ser de adoração a Deus. Mas não é uma adoração destituída de raciocínio. A fé raciocinada nos convoca a outro tipo de adoração. Nossa adoração a Deus, nosso tributo a Deus é sermos filhos de Deus. E se eu sou filha de Deus, eu reconheço no outro também a filiação. E vou tratá-lo como Deus nos trata. Com amor, com amorosa paciência de nos esperarmos no nosso tempo. Né? Então, nosso desafio é sermos como essa viúva pobre, diante da demanda do outro. É estarmos dispostos a doar tudo o que temos para que possamos ser refrigério na vida do outro.
para que nossas pequenas palavras, nossos pequenos gestos sejam sempre os mais honestos possíveis, longe de meros formalismos ou mecanismo, para que assim toquemos o outro e sejamos instrumentos de bênção para aqueles que passam por nós. O convite é para que também ouçamos sempre o outro naquilo que ele nos responde. Pois aquilo que para nós é sem valor, é nada, pode significar para o outro muita coisa. Tudo em determinados momentos. Assim, da nossa pobreza aparente surge um grande tesouro para o outro. E é isso que Jesus nos chama. E isso não é pouca coisa. Então, quando o mestre nos fala assim, ó, tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era estrangeiro e me hospedaste. Estava nu e me vestisse. Adoeci e me visitaste. Estive na prisão e me foste visitar. E aí os discípulos perguntaram, quando, mestre? Quando? E ele responde que toda vez que fizer isso a algum pequenino meu, é a mim que estará fazendo. Isso está em Mateus, capítulo 25, versículos de 34 a 46. Então, queridos irmãos, era essa reflexão que eu queria trazer nessa manhã para todos nós, para que possamos sair daqui consciente de que doar de nós é importante, principalmente no mundo atual, né, que está tão fraticida, tão repartido, tão polarizado. Então, nós precisamos falar dele com nossas ações, com nossos pensamentos, com nossas boas atitudes. Para encerrar, eu estava vendo uma palestra e o palestrante falou uma coisa tão interessante para mim, que eu vou dividir com vocês, que ele falou assim, ele estava falando sobre as mortes, né? E em algum contexto alguém falou que tem tido tantas mortes, tantas pessoas conhecidas morrendo, e ele falou assim, essas pessoas que estão morrendo, elas já estão sendo convidadas para o mundo de regeneração, porque a gente sabe que morrer não é o difícil, né? Estarmos aqui que é o desafio. Então, quem já foi, já está sendo convidado para o mundo de regeneração. Morreu novo, a prova terminou, nós que ficamos, temos que correr atrás, porque o relógio está aqui. Se queremos participar da terra regenerada, precisamos regenerar-nos, evangelizar-nos. E o outro é o nosso professor. Muito obrigada a todos. Fiquem com Deus. Tudo bem. Vamos fazer a nossa oração final. Querido Mestre Jesus, pastor de nossas almas, amigos espirituais, mentor espiritual desta casa, amor e perdão, mas sobretudo a Deus, nosso Pai de amor e bondade, elevamos os nossos pensamentos a Ti, Pai amado, no peito de agradecimento por todas as vezes, pelo Pai misericordioso, como injusto que Tu és, que nos acolhe no tempo de cada um de nós. Obrigada, Mestre amado, pelo Seu Evangelho de amor, de luz e de esperança. E que possamos fazer com que esse amor que o Pai nos criou possa sair de nós, ao Santo, a todos os irmãos, a todos aqueles que convivemos, encarnados e desencarnados. Que possamos formar um grande pensamento de amor e que este pensamento amoroso se una em todos os outros pensamentos de amor plasmados na psicosfera, assim espargir para todos os campos, alcançando aqueles irmãos em sofrimento, em desamparo, desespero. Que seu amor
possa iluminar, amparar e socorrer a todos em suas necessidades. Que possamos daqui sair fortalecidos para sermos os seus ceareiros e trabalharmos em sua seara para transformar o reino de Deus no planeta Terra, no coração de cada um de nós, para que o Mestre encontre a obra. Muito obrigada, seja conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus.